Boa noite a todos para mais uma noite de estudos. Vamos fixar aqui o nosso tema do estudo de hoje. O tema de hoje será destino, predestinado ou alterável? Olá, meu irmão. Você não é nobre amigo, não. Você é um nobre guerreiro. É diferente, você sabe, né? Olá, Cristiano. Boa noite aos nossos amigos que estão acompanhando. Desculpa, eu estou me ajeitando ainda. Ainda fui trocar de roupa, Tudo em mas paz, é um prazer passar estar aqui com perfume, vocês. né? Claro. Tudo bem, meu amigo? Amigo, Vamos lá, fazer as reflexões que nos sejam possíveis aí. ó, eu vou te adiantar aqui. Primeiro, te agradecer. Gente, o pessoal aqui que já está acompanhando já sabe. Deve ter acontecido algum imprevisto com o Tato Sávio, o convidado da noite, porque ele já tinha confirmado, né, a presença dele hoje. E como a gente não podia deixar de fazer a reflexão, eu falei, quem eu vou ligar? Fechei o olho e meu anjo de guarda falou, liga pro Nelsinho, liga pro Nelsinho. Aí eu liguei pro Nelsinho. Nelsinho com aquela voz de cochilo, coisa de sacanagem, sexta-feira à noite, ele achou que ia descansar hoje. Eu sei que Na verdade, nunca mais ele vai me atender o telefone assim, né, gratuito, não foi nada, o Cristiano vai me fazer uma surpresa aqui. E eu convidei, gente, sem brincadeira, deve ter 7 a 10 minutos que eu chamei o Nelson. Na mesma hora ele falou, só me dá uns minutinhos aqui que eu vou participar. Passei o tema para ele e o tema tá fixado aqui, destino, predestinado ou alterável. Nelson, já fizemos a prece diga. inicial e eu queria de coração te agradecer muito porque, sinceramente, não sei quem seria um outro amigo que poderia socorrer assim tão rapidamente, não. Rapaz, na verdade eu tenho uma live marcada amanhã com o Gustavo Ramalho e eu trabalhei bastante essa semana, meu amigo. E agora eu estava estudando, porque nós estamos montando um canal que é voltado para autoconhecimento, é o Gnote Ceuto, que nós vamos lançar no 11 de julho, na verdade. Ele Então, falou. assim, é trabalho de pesquisa, estudo, e eu realmente cochilei. Eu estava vendo filme de Sócrates, eu cochilei e você me ligou. Ainda bem, porque tem muito serviço. Mas vamos aqui juntos fazer reflexões sobre o destino, que é uma coisa maravilhosa sobre a gente pensar, né? Será que o nosso destino está traçado? Tropecei numa pedra, foi o destino. É assim, Cristiano? Eu falei para os nossos amigos aqui que eu fiz uma enquete uns dias atrás nas minhas redes sociais, onde tivemos mais de 100 respostas que eu queria sondar como é que estava o conhecimento das pessoas acerca do destino, se eles são predestinados ou não, né? Os acontecimentos da nossa vida presente. E eu até coloquei mais cedo, antes de você entrar, a mesma pergunta que eu tinha colocado lá na enquete, eu coloquei aqui para poder saber da opinião das pessoas. A pergunta é, você acredita que os acontecimentos que vivenciamos nessa vida presente, do berço ao túmulo, são predestinados? Letra A, sim, e não podemos mudá-los. Letra B, sim, mas podemos mudá-los parcialmente. Letra C, sim, mas podemos mudá-los integralmente. E letra D, não acredito em acontecimentos predestinados, apenas no acaso. A maioria, tanto na enquete que eu realizei uns dias atrás, quanto aqui, hoje, a maioria respondeu letra B, ou seja, sim, eles são predestinados, mas nós podemos mudá-los parcialmente. Se os nossos amigos estão certos ou não, iremos descobrir agora no estudo de hoje, né? Como de Vamos pelo praxe, menos. a gente faz uma introdução ao estudo, depois a gente começa o bate-bola, né? Bom, os nossos destinos, já começando assim com o pé direito, todos os nossos destinos, entre aspas, são predestinados. Agora resta saber a interpretação de destino. Todos os destinos, eles já estavam programados a acontecer? A resposta, se cair no Enem desse ano, vai ser sim e não. Destino em relação a quê? Aos acontecimentos que tangem o mundo material, os nossos acontecimentos materiais, ou os nossos acontecimentos morais. Vou dar um exemplo. Eu cometi um assassinato. Já estava programado de eu cometer aquele assassinato? Outro exemplo.
eu me voluntariei para ir na Fraternidade Sem Fronteira, lá na África do Sul, praticar o bem. Já estava programado aquela prática do bem? Outro exemplo. Alguém me convidou para poder montar a cesta básica, ajudar a montar a cesta básica, participar do brechó da Casa Espírita. Eu aceitei. Mesmo tendo outras atividades mais interessantes do ponto de vista material. Mas eu aceitei e fui. Então, esses acontecimentos que concernem a minha atitude moral, fazer ou não fazer, praticar o bem ou praticar o mal, isso tudo já estava certo, predestinado de acontecer? A doutrina espírita nos responde tudo. Da questão 851 em diante, tem todas essas respostas. Mas são reflexões acerca dos nossos acontecimentos. Agora vamos aqui do ponto de vista material. Eu estou enfrentando uma grave dificuldade financeira. Já estava programado para que essa grave dificuldade financeira acontecesse? Eu perdi uma filha com 6 anos de idade, atropelada. Estava predestinado para que isso acontecesse? Eu estou falando agora de acontecimentos materiais, não mais da minha conduta moral, prática do bem ou prática do mal. Acontecimentos materiais, físicos. Então, se cair uma pergunta dessa em qualquer quiz que você for responder, se o nosso destino está predestinado, a resposta vai ser sempre depende, como a maioria das respostas da doutrina espírita, depende. Você está falando de destino de quê? Material, físico? Ou destino acerca da moralidade do homem, da nossa moralidade? E aí é que inicia a nossa reflexão de hoje, né, meu amigo Nelson Xavier? Muito bem, muito bem. Bom, primeiramente, boa noite aos nossos amigos que estão chegando aí, nos acompanhando. E é importante para a gente fazer a reflexão. Tem uma história que eu gosto muito, em que um sábio ensinava aos seus discípulos, às pessoas, como viver bem, e a sua fama se espalhou, porque todos diziam que ele era muito sábio, que ele tinha todas as respostas. E um jovem atrevido, talvez um pouco invejoso, queria desmascarar aquele sábio, né? E então ele pegou um pássaro vivo, e falou: eu vou apresentar esse pássaro para o sábio, nas mãos, sem que o pássaro ele veja os pássaros. E o pássaro. Se eu vou perguntar para ele se o pássaro está morto ou está vivo. Se ele falar que está morto, eu abro a mão, o pássaro vai voar. Se ele falar que o pássaro está vivo, eu esmago o pássaro e o pássaro vai estar morto. De todas as formas, ele vai errar. Olha que fantástico, né? Que a mente humana é capaz de criar. E ele então chegou: mestre, devido à sua grande sabedoria, eu queria lhe fazer uma questão que é muito importante. Tem um pássaro aqui nas minhas mãos e eu gostaria de saber, esse pássaro está vivo ou está morto? E aí o sábio, sondando a alma daquele jovem, olha bem nos olhos dele e diz: o destino desse pássaro está nas suas mãos. Resposta maravilhosa, que é bem isso na nossa vida. O nosso destino está nas nossas mãos, no poder de a gente poder realmente escolher aquilo que a gente vai fazer. Se a gente entende à luz da doutrina espírita que nós estamos aqui num curso, né, de aperfeiçoamento moral e espiritual, que nós temos que passar por determinados aprendizados, toda a nossa vida ela acaba sendo uma resposta às escolhas anteriores, né? Porém, de acordo com a maturidade, a gente vai ter mais ou menos capacidade de escolher, não é isso? Quanto maior a sua maturidade, maior o seu livre-arbítrio. Ao estudarmos a doutrina, ver a obra de André Luiz, eu gosto muito que o Simonetti ele fala sobre essas questões também. Tem um livro dele chamado Plano B. Não sei se você conhece, é um livro que eu acho fantástico, porque ele mostra que existem outras leis que atuam não apenas na programação. Porque você fala assim, está tudo programado? Bom, depende, como você disse. Qual é a capacidade que o espírito tinha antes de reencarnar para poder tomar decisões sobre a vida que ele teria na Terra? Essa é a primeira, tanto no campo intelectual quanto no campo material. Outros vão sofrer um influxo do magnetismo, atraídos pela lei de causa e efeito, atraídos pelas leis magnéticas, e estarão no influxo dessas leis nas suas ações no cotidiano. Não é isso? O que você acha, meu amigo? Exatamente, concordo em gênero, número e grau.
Saudades do Simonetti, né? Uma pessoa tão carismática. Eu convidei uma vez para ele vir aqui a Castelo falar, ele respondeu com aquela gentileza que ele era peculiar, né? Por conta da minha avançada idade, eu vou precisar de algumas companhias para ir, eu não quero incomodar as pessoas. Aí foi pouco tempo, 1 ano antes dele desencarnar. Mas Simonetti é um grande sábio. Um outro livro que nós recomendamos aqui do Simonetti, Quem Tem Medo da Morte. E a linguagem que ele usa é uma linguagem muito fácil de compreender. Sim, é uma literatura magnífica. Quem tiver a oportunidade de estudar Simonetti, o nome dele é Richard Simonetti, caso alguém queira procurar pelo nome completo para comprar. Questão 851 de O Livro dos Espíritos, para nós trazermos à luz aqui das nossas reflexões, onde Allan Kardec pergunta ao Espírito da Verdade: haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme ao sentido que se dá a este vocábulo? Fatalidade no sentido de acaso. Quer dizer, todos os acontecimentos são predeterminados? Pergunta Kardec. E neste caso, que vem a ser do livre-arbítrio? Bom, se os nossos acontecimentos são predestinados, pensava Kardec, e o nosso livre-arbítrio fica aonde? O que eu gosto da resposta do Espírito da Verdade é que ele nos convida a enxergar uma visão macro, para depois utilizar a visão micro para compreender. Quer ver? Resposta do Espírito da Verdade. A fatalidade existe unicamente pela escolha que o Espírito fez ao encarnar desta ou daquela prova para sofrer. Unicamente pela escolha. E continua. Escolhendo-a, institui para si uma espécie de destino. Ou seja, o destino existe. Agora, quem foi que definiu o destino? O universo definiu o destino? Se eu serei rico, se eu serei pobre, se eu ficarei doente, se eu ficarei sã? Foi o universo que definiu esse destino? Ou este destino foi estabelecido por mim, mediante as minhas escolhas do passado? Porque o destino existe. Agora, qual a interpretação que nós damos ao destino? Sorte? Azar? É óbvio que o nosso orgulho vai preferir 1000 vezes escolher a sorte ou o azar. Se eu estou passando por essa situação, não é porque eu errei, jamais, por favor, porque eu sou santo. Se eu estou passando por essa situação difícil, é porque nós erramos ali atrás. Aí ele continua. Escolhendo, institui para si uma espécie de destino, que é a consequência mesmo da posição em que vem a achar-se colocado. Falo das provas físicas, diz o Espírito da Verdade. Falo das provas físicas. Pois, pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, sempre conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e o mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Aquele exemplo que eu dei, né? Se eu sou convidado pelo Nelson para montar a cesta básica, vou ou não praticar aquele bem? Se eu sou convidado para assaltar um banco, resisto ou não à tentação de assaltar um banco? Ao vê-lo fraquejar, continua o Espírito da Verdade, ao vê-lo fraquejar, um bom espírito pode vir-lhe em auxílio, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar-lhe a vontade. Um espírito mau, isto é, inferior, mostrando-lhe, exagerando aos seus olhos um perigo físico, o poderá abalar e amedrontar. Nem por isso, entretanto, a vontade do espírito encarnado deixa de se conservar livre de quaisquer entraves. Então vamos trocar em miúdo aqui, trazer no nosso vocabulário mais compreensível. Fatalidade existe? Sim ou não? Segundo o Espírito da Verdade, unicamente pela escolha do Espírito que fez ao reencarnar. Então, eu cristiano, antes de reencarnar, percebendo que eu ainda estou precisando aprender muito na matéria honestidade, eu programei minha presente encarnação para, em diversas situações, eu passar pela prova da honestidade. Inclusive na escolha da minha profissão, do meu emprego. Então eu vou fazer um concurso público, vou ser um gestor público, onde eu vou ter várias oportunidades de colocar em cash a minha honestidade. Em diversas situações, por exemplo, de um caixa de supermercado me dá um troco errado, para mais. Eu vou ter aquela oportunidade de quê? De ir lá devolver o troco. Mas por que eu vou passar por muitas situações parecidas a essa? Porque eu, antes de reencarnar, escolhi a prova da honestidade, como o Espírito da Verdade falou aqui.
esse destino está mais ou menos traçado com base no que você escolheu. Então, nós podemos nos livrar desses acontecimentos, dessas pequenas provas que nós iremos passar durante a nossa presente existência. No exemplo que eu dei, a prova da honestidade, nós estaremos livres disso? Pode responder aí em caixa alta. Não, jamais. Por quê? Porque a natureza não dá saltos. Eu, Cristiano, neste exemplo que eu dei, não vou ficar honesto da noite para o dia, nem em apenas uma encarnação. Partindo dessa premissa, isso quer dizer o quê? Que as provas que eu escolhi, elas irão acontecer. No caso aqui do exemplo, a prova da honestidade. Elas irão acontecer, independente da minha vontade. Quando que as provas da honestidade poderia parar de acontecer, deixaria de acontecer? Caso eu ficasse uma pessoa 100% honesta. Só que isso não acontece da noite para o dia. Isso acontece com as provas, assim como um aluno numa instituição acadêmica. Quando que ele vai deixar de passar pela prova da matemática? Quando ele estiver sabendo tudo de matemática. Mas ele não vai saber tudo de matemática numa ninharia de poucos dias. Então, eu, Cristiano, nesse exemplo que eu dei, eu, Cristiano, só estaria livre da prova da honestidade quando ele fosse 100% honesto. Então, eu teria como me livrar das provas da honestidade nessa presente existência? Não. Então, esse é um destino que eu tracei? Sim. Então, esse é um destino alterável? Não. Esse não é um acontecimento alterável. Eu vou passar por ele nessa presente existência. Por várias provinhas da honestidade. Meu emprego, eu vou participar de um emprego ali que vai colocar em queixa a minha honestidade? Sim. Vou participar de um emprego, vou fazer parte de um emprego nessa minha atual existência, onde eu vou ser o tempo todo convidado a resistir a esse tipo de tentação, a tentação da desonestidade. Agora, quais seriam as provas que nós poderíamos mudar? Eu estou falando de prova, né? Quais seriam os acontecimentos que nós poderíamos mudar? Eu estou trazendo aqui um bocado de reflexão para o Nelson depois sentar a lenha aí. Eu cometi erros no passado. Cometi erros. Digamos que enganei, roubei, ou então digamos que eu assassinei alguém. Desencarnei. No plano espiritual, a culpa que não foi tratada foi reconvertida em dor moral. O sofrimento de qualquer espírito no além-túmulo se chama dor moral. E o que aconteceu comigo? Qual é o segundo passo do reparo? Está lá no livro Código Penal da Vida Futura. No livro Céu e Inferno, no capítulo Código Penal da Vida Futura. Primeiro passo, arrependimento. Me arrependi e sofri no plano espiritual. Qual é o segundo passo para reparar um erro cometido? Está lá nesse livro. Processo expiatório. Eu vou ficar de joelho e vou implorar a Deus para que eu sofra o que eu fiz o outro sofrer. Então, digamos que eu quebrei a perna de alguém lá atrás, eu era capataz, quebrei a perna ali de um escravo para que ele não fugisse mais. E eu pedi a Deus, eu implorei a Deus para que eu sofresse o que eu fiz o meu irmão sofrer. Ou seja, quando eu tivesse 38 anos de idade, sofresse um acidente de carro, quebrasse as pernas, sentisse aquela dor dos ossos quebrados e ficasse paraplégico. Eu programei isso. E a pergunta é, eu posso mudar esse acontecimento? Eu não vou responder agora não, eu queria que vocês colocassem aqui sim ou não. Responde aí. Se eu programei perder as pernas no acidente de veículo, eu posso mudar esse acontecimento? Pode ser que eu chegue aos 38 anos de idade, na hora do acidente, e não sofra o acidente, ou sofra o acidente e não quebre as pernas? Sim ou não? O que vocês acham? Digita aí. Sim ou não? É possível eu alterar? Rapaz, a galera toda aqui é professor de espiritismo, viu? Teve um não e um bocado de sim. Já pensou se só a Lene Carvalho tiver certo? Um bocado de gente aqui tá tudo errado. Gostaria que sim. Vinícius está na dúvida. Sabe qual é a resposta, gente? Sim. Nós podemos mudar esse tipo de acontecimento. Mas como, Cristiano? Se foi programado. Lembra do apontamento do apóstolo Pedro? O amor cobre uma multidão de pecados. Anota no seu caderno aí, gente, por favor. Quem viu o meu post hoje, mais cedo, um diálogo entre eu e eu mesmo sobre isso, já sabe a resposta.
Anota aí. Ninguém está sujeito a sofrer. Todos nós estamos, ninguém está fadado a sofrer. Todos nós estamos sujeitos a sofrer. É diferente. Todos nós reencarnamos para ser felizes, para o bem-estar. Ah, Cristiano, mas a característica do planeta Terra é o sofrimento. Ninguém reencarna para sofrer. O sofrimento é a exceção à regra. A regra é ser feliz. Então, eu reencarnei, programei quitar os meus débitos do passado, num acidente de carro para quebrar as pernas. Só que eu lembrei da carta de Pedro, o amor cobre a multidão de pecados. Isso quer dizer o quê? Que se eu desde quando eu nasci, eu fui um bom filho, um bom trabalhador, um bom marido, um bom pai, um bom vizinho, se eu diversas vezes saí da minha zona de conforto, à custa de sacrifício, de esforço, para ajudar o próximo, quando chegar com 38 anos de idade, no momento do acidente, adivinha o que vai acontecer? O que Chico Xavier falava a respeito disso? Quando chega o cobrador para cobrar a dívida e nos pega trabalhando no bem, manda a providência divina que a dívida seja suspensa por tempo indeterminado. Ou seja, era para acontecer? Era. Era uma forma de quitar a dívida perante o Banco Divino? Era. Mas era a única forma de quitar a dívida perante o Banco Divino? Não. Por quê? Porque nós sempre temos a opção do amor. Então, como eu estou poético hoje, anota aí para você colocar, imprimir para estar no quadro, no seu quarto, lá na parede. Esqueci qual é a poesia que eu ia falar agora. Mas aqui, a idade vai chegando, a gente vai ficando esquecido, né? Ninguém reencarna para sofrer. Ah, sim, lembrei qual é a poesia. Na hora de plantar, é uma poesia entre aspas, né? Estou inventando agora. Na hora de plantar o mal, nós plantamos sozinhos. Na hora de colher as consequências do mau plantio, nós nunca colhemos sozinhos. Deus está sempre conosco. E nisso constitui a infinita misericórdia do Pai. A gente planta o mal sozinho, na hora de colher o mal, Deus está junto. Meu filho, você não precisa sofrer o que você fez o outro sofrer. Pratica o bem, cobre com amor uma multidão de pecados e você não vai precisar sofrer. Pague um cêntuplo do que você deve com o bem e eu perdoo 99 parcelas da dívida. Está lá no Evangelho de Jesus. Meu amigo, você concorda ou concorda plenamente? Bom, a minha cabeça funciona com histórias. Você vai contando a doutrina. Não, eu vou lembrando das leituras. Olha que coisa fantástica. Porque a teoria maravilhosa que os espíritos trazem para a gente, né? Kardec faz perguntas pontuais e ele vai destrinchando os assuntos. E quando a gente se debruça na literatura espírita, principalmente nos livros de Chico, nas experiências de André, a gente vai vendo a narrativa dos espíritos na prática, né? A vivência deles e tal. Quando nós pensamos sobre tudo isso que você está falando, eu estou me lembrando lá do livro dos Missionários da Luz, quando eles fazem a programação reencarnatória dos indivíduos e ali trabalham até o DNA para definir o corpo do sujeito. Quer dizer, eu me lembro de um dos indivíduos lá que tinha necessidade de reencarnar e, ao estudar, ele viu que o seu corpo seria muito perfeito. Então ele pede para encurtar a sua perna para que ele fosse manco aqui na Terra. Qual o objetivo disso? Para que ele não fosse pego pelo orgulho. Quando você pensa nisso, você fala assim, poxa, ele fez uma alteração do lado de lá que teria um efeito aqui. E às vezes a gente está diante de problemas na nossa vida que a gente escolheu, que a gente programou e se revolta quando está na carne porque esqueceu dos compromissos do além. Partindo do princípio do que traz Missionários da Luz para a gente poderia analisar, todo mundo programou. Não, né? Ixi. Ô Cristiano. Oi. Alô, Cristiano, tá me ouvindo? Eu vou ter que ligar aqui, meu celular tá acabando a bateria. Talvez o som não fique bom. Vai lá, corre lá. Eu vou ligar a bateria, peço desculpa, como eu não estava preparado. Até parece. Amigo, o som ficou muito ruim, que eu tirei o microfone.
ficou com um pouco de eco, mas dá para te ouvir. O que o pessoal tá achando aí do som do Nelson? Dá para me ouvir bem aí? Tá todo mundo ouvindo o Nelson bem? É porque a entrada... Eu vou falando, aí se tiver ruim, né? Vocês vão me dando um sinal. A entrada é a mesma, né? Do microfone e da infelizmente. Infelizmente. Eu tô ouvindo bem. Então, seguindo o nosso raciocínio, aí a gente vê o seguinte, se todos os programas, né, se a vida fosse de todos nós programada nos mínimos detalhes e tal, a gente veria muitos casos estranhos. Porém, quando a gente vai estudar mais a literatura, nós vamos encontrar que nem todos os indivíduos têm condições de fazer escolhas. É como os nossos filhos, né? À medida em que vão amadurecendo, você vai permitir que ele escolha. No início, você escolhe que tipo de roupa ele vai usar, aí o seu filho adoece, e aí ele tem que tomar uma injeção. Fala, pai, não quero. Ah, meu filho, depende do grau de maturidade da pessoa que vai... Para ele poder fazer essas escolhas. E é interessante que se a gente partisse do princípio que tudo é programado, a gente poderia questionar os grandes absurdos que acontecem na humanidade. O Simonetti levanta essa questão que eu achei muito boa. Ele fala assim, um pai que violenta uma filha e ali nasce uma criança. Isso foi programado no além? Seria um contrassenso, né? Se nós nos programamos para a felicidade, para a alegria, e viemos aqui plantar o mal, nós estávamos programamos para isso, ele disse que não. Falei, mas por que Deus permitiu que nascesse um indivíduo naquelas condições? E aí o Simonetti ele vem tratando sobre a lei de magnetismo, aonde você une dois indivíduos que biologicamente podem gerar um filho e espíritos vinculados magneticamente, mas não necessariamente estavam programados para reencarnar ali, mas aquele tipo de reencarnação será boa para ele, porque Deus sempre tira o bem do mal, sempre, né, em todas essas circunstâncias. Nós poderíamos dizer que a lei magnética ela vai atuar também como, entre aspas, uma programação. E isso a gente vai ver, por quê? Porque você fala assim, todas as reencarnações são programadas? Não. Se nós tivermos um espírito que tem a necessidade de reencarnar numa favela, com um pai viciado em drogas, uma mãe que se prostitui, vamos pegar no Brasil, quantas famílias com esse modelo nós encontraríamos aqui para reencarnar? Na Bahia, em São Paulo, em vários lugares nós teríamos. Então, aquela experiência que é muito similar àqueles espíritos que estão naquele nível evolutivo, não importa se vai ser em A, em B e tal. Aí eu levo para outra questão, sobre a mudança. O Simonetti, no livro Plano B, ele fala de casamentos que são programados no além, né, porque é um grande evento da nossa vida, mas o indivíduo, pelas emoções da juventude, se deixa levar e aí mantém relações sexuais, às vezes de forma promíscua, e ali, por lei magnética, reencarna um indivíduo. E isso ele chama de plano B, quando aquele plano A foi abandonado porque a gente antecipou alguma coisa na nossa vida. No livro ele conta de um casal que havia feito toda a programação no além para se encontrarem, e se dedicarem à medicina e tal. E a mulher, ela se encanta por um professor ainda jovem, antes de conhecer o programado, vamos dizer assim, e ali com ele ela tem relação e ela é engravida. E começa então o plano B, ou seja, abandonou o plano A e recomeça. A respeito das mudanças, eu adoro essa frase de Pedro, né, que o amor apaga a multidão de pecados, que muitas vezes as pessoas vêm com consciência de culpa pra gente, né, Cristiano? Poxa, eu fiz errado, na época eu não sabia, e agora eu vou sofrer, eu vou pro umbral, é um medo de ir pro umbral danado, né? E aí a gente vê o seguinte, eu sempre uso essa frase, o amor apaga a multidão de pecados. Você abortou? Olha, agora é chance de dar vida a outro, de adotar, de acolher uma creche. O bem, ele se multiplica de todas as formas. E eu me lembro de um conto, que agora não me vem à memória de onde eu li, de um sujeito que era, na época da escravidão, um dono de muitos escravos. E ele assinou a sentença de morte de vários negros. No mundo espiritual sofreu muito e tal, programou uma nova reencarnação cheia de sofrimentos. E ele, então, iria perder o braço. Era a programação dele. Ele, então... Saturnino Pereira. Isso, ele reencarnou, o indivíduo reencarnou, e ali se dedicava a uma vida muito difícil, e ele se desdobrou em amor. E no momento em que ele deveria perder o braço, ele apenas perde um dedo. Quer dizer,
a suavização da prova para aquele indivíduo. Porque Deus, quando a gente lembra da mensagem de Jesus, é um Deus paternal, é um Deus de amor, é um Deus da felicidade, né? Deus não é um carrasco ou um sádico desejando o nosso sofrimento. Eu digo que Deus é um grande pedagogo a nos ensinar o tempo inteiro. E tudo que Ele dispõe nas nossas vidas é ao favor da nossa felicidade. Já dizia o poeta, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Filosofando sobre essa frase, que assim, é lógico que a gente vincula dor a sofrimento, mas a dor, ela faz parte do estar na matéria. O sofrimento é a forma de encarar aquela dor. Você fala, nós poderíamos, de uma visão semelhante, uma situação semelhante, eu quebro a perna e você quebra a perna. Você é um cara otimista. Você fala, bom, agora eu vou ter que parar mesmo, vou aproveitar para ler. Nesse período, um mês que eu vou ficar com a perna para cima, eu vou ler, eu vou ver filme. Tira a situação do coronavírus, né? Aí, se você é uma pessoa negativa, você vai passar um mês reclamando. Veja, a situação é a mesma, Cristiano. É a mesma, mas a forma de ver o sofrimento está sempre vinculado à nossa forma de olhar a situação. Então, se nós estamos encarnados na Terra com uma missão de progredir, e se todas as situações que vêm até nós é para arrancar o nosso melhor, a pergunta é, como nós estamos lidando com as dificuldades da vida? Com os reveses? Porque ninguém perde uma fortuna do nada. Ninguém é acometido de uma doença que não atinge ninguém de graça. Tudo há uma razão. E se a gente tiver a maturidade e a sabedoria para aprender o que a vida tem a nos ensinar, nós vamos levar uma vida mais digna, uma vida feliz. Se pegarmos aí os missionários, eu gosto de falar, a vida de Madre Teresa não foi fácil. A vida de Chico Xavier não foi fácil. De Anália Franco não foi fácil. De todos os missionários, foram vidas de compromisso. Vamos pegar um exemplo não cristão, Gandhi, que também teve uma vida extremamente difícil. Mas você nota nessas personalidades um amor pela vida. Você fala, caramba, a vida dele, eu não aguentava metade. E o cara tá sorrindo, tá agradecendo, porque essas almas conseguem perceber que essas dificuldades que a existência apresenta não são suficientes para derrubar o ser imortal. Que ele, essas conquistas que ele já alcançou, e eles entendem que vai passar e que fazem parte do processo de crescimento. E toda dor, ela representa aquela história da borboleta, né? Que para sair do casulo, né? Para realmente a lagarta se transformar na borboleta, ela faz um esforço para poder alcançar o estágio de voar e tal. Somos nós devendo fazer esse esforço para poder conseguir as nossas asas e voar tranquilamente. Não sei se eu acrescentei ou se eu atrapalhei a sua fala. Falou tudo e mais um pouco. É isso aí. Eu costumo falar, quem usa muito esse exemplo da bússola é o amigo Haroldo Dutra Dias, né? A gente praticou o mal. Aqui, hoje, nessa encarnação. Praticamos, não importa a dimensão do mal praticado. A gente não devolveu um troco que nos foi passado errado numa padaria. É o mal. A desonestidade. A gente praticou o mal. Naquele momento, nós estamos diante do nosso destino que se divide em 3 partes. Um acontecimento ruim ali na frente. Quando eu falo na frente, pode ser na mesma encarnação ou na próxima encarnação. Pratiquei o mal. Eu tenho 3 opções. Destino ruim, sofrimento, dores. Destino do meio é o mais ou menos, nem muito sofrimento e nem muita alegria. E o outro destino, alegria. Alegria. Sem muitos obstáculos pela frente. Para onde eu vou? Eu é que vou escolher. Se eu pratiquei o mal agora, eu ajustei a minha bússola, o meu GPS espiritual para ir para onde? Para o destino de dores. O destino de muitos obstáculos e dores. Se eu reparei, eu não devolvi o dinheiro quando eu deveria ter devolvido. Isso já passou 1 ano, 2 anos. Só que eu me enveredei na prática do bem, ajudando financeiramente muitas pessoas que foram prejudicadas. Eu não tive a oportunidade de ir lá e devolver porque a padaria fechou, a padaria faliu por causa do coronavírus. Eu não tinha como reparar o erro que eu cometi. Mas em contrapartida, eu encontrei a oportunidade de ajudar financeiramente muitas pessoas. A custo de esforço, a custo de sacrifício.
Deixei de pagar uma conta de energia aqui, fui lá, paguei. Depois eu consegui pagar minha conta de energia, que eu renegociei, mas pelo menos eu ajudei outra pessoa que estava precisando. Ou seja, eu senti um sacrifício da minha parte e fui lá e ajudei outra pessoa. Naquele momento que eu pratiquei o bem na mesma encarnação, eu acabei de fazer o quê? Reajustar a rota do meu GPS espiritual. Agora eu vou para onde? Para o destino que é 100% alegria? Ainda não, eu vou para o campo do meio. Então eu já vou ali ter um pouquinho de dificuldades, mas também vou estar gozando de certa alegria da alma, que é o destino do meio na próxima encarnação. E se eu continuo praticando bem e diminuo a prática do mal, o que vai me acontecer? Eu vou mudar de novo a rota do meu GPS espiritual. Para onde? Para o campo que vai ter só alegria. Então, se na próxima encarnação ou nas próximas encarnações eu vou estar numa situação desconfortável, de dores e sofrimentos, se eu vou estar numa situação da zona do meio, ou se eu vou estar numa situação boa, não estou falando de situação boa do ponto de vista material, rico não, gente. Uma situação boa espiritualmente, sem dores, sem sofrimentos, sem obstáculos. Porque a verdadeira felicidade consiste na simplicidade. Então, em qual situação que eu vou estar? Depende do meu GPS. Perdão, depende da minha conduta. Agora, isso quer dizer o quê? Eu estou vivenciando acontecimentos presentes. Se o acontecimento que eu estou vivenciando aqui é um acontecimento muito danoso, muito difícil de se suportar, quer dizer o quê? Que eu cheguei no destino que eu ajustei lá atrás, no meu GPS, na prática do mal. Eu me equivoquei. Poderia estar num destino muito pior, porque exige a interferência de Deus. Lembra? O mal nós plantamos sozinho. Na hora de colher o resultado do mal plantio, Deus sempre interfere. Mas se eu estou vivendo uma situação nada saborosa, quer dizer que é resultado do ajuste do GPS que eu fiz lá atrás, quando pratiquei o mal. Se a minha situação aqui é mais ou menos, eu gosto de boa saúde, mas passo por aperto financeiro. É uma situação mais ou menos, porque não está tudo tranquilo, um exemplo, né? Então quer dizer que lá atrás eu pratiquei o mal, ora pratiquei um pouco do bem, ora eu praticava um pouquinho de egoísmo novamente, ora eu praticava o bem novamente, me deixou numa situação mais ou menos tranquila, não tranquila. Agora, se eu só pratiquei o bem, só pratiquei o bem, só pratiquei o bem, qual deveria ser a minha situação hoje? Situação tranquila, sem aperto, sem riqueza. Prova da riqueza, Deus me livre. Mas sem aperto financeiro, sem doença do corpo orgânico. Por quê? Porque eu ajustei minha rota do GPS espiritual lá atrás. Agora, nesse exato momento, você está construindo o seu destino. Na próxima encarnação. Se o destino vai ser bom, mais ou menos, ou ruim, depende do que você vai fazer agora. A oportunidade nós temos o tempo todo. Então, assim, faltam 7 minutos. Vamos fazer um resumo aqui. Destino que pode ser, acontecimento que pode ser alterado. Os acontecimentos concernentes às expiações que ainda não aconteceram. Tem uma pessoa, por exemplo, que nasce paraplégica, que nasce com problema visual, é um acontecimento que já aconteceu, uma expiação que já aconteceu, ele não tem como alterar nessa encarnação. Se bem que eu já vi pessoas ficarem cegas, desenganadas pelo médico e voltar a enxergar. Lembra aquele caso do Zé Maurício, onde foi curado por Irmã Dulce, colocaram nas contas dos milagres, apareceu no Fantástico, na Fátima Bernardes? Zé Maurício é meu primo segundo, primo de sangue da minha mãe que está aqui assistindo, primo carnal. É óbvio que nós ficamos sabendo antes que ele voltou a enxergar, porque ele contou pra gente, mandou WhatsApp, mas estava esperando só a confirmação do Vaticano, a autorização do Vaticano para poder divulgar para a imprensa. Então, ele até hoje foi desenganado pelo médico. É uma pessoa muito boa, ele alterou seu próprio destino. É óbvio que a ciência espírita, a lei da natureza explica o fato de ele ter voltado a enxergar. Os médicos até hoje não sabem como é que ele voltou a enxergar, mas ele voltou a enxergar. Porque ele estava diagnosticado de glaucoma, que até então era incurável, né? E ele voltou a enxergar. Do dia para a noite, ele estava vendo televisão, ele viu o porta-retrato da esposa dele, a primeira coisa que ele fez foi lá pegar o porta-retrato para conhecer a esposa, que ele não sabia como é que era a esposa. Ele viu, nossa, ela é linda. Ligou para ela chorando, correndo. Ela abandonou o serviço, foi para casa. Eita, nós, internet não tá fácil, não. Eu já expliquei para o Nelson aqui a intervenção do meu obsessor de tecnologia. A Jaqueline Jung falou, quando o assunto tá bom, o Instagram corta. Tem assim. Então, eu estava contando o caso do meu primo que ficou cego, glaucoma, já há muito tempo. A Vera lembra aqui. Já tinha muito tempo que ele tinha ficado cego.
E ele entrou em serviços voluntários, ele toca violão, ele montou um coral de idosos, mesmo sem enxergar, né? Então ele contava, ele fazia, o coral organizava. A minha mãe entrou aí de novo. Mãe, estou contando o caso do Zé Maurício. Então ele montou o coral, nunca reclamou, sempre foi muito resignado. E um dia, assistindo televisão, ele começou a enxergar. Ele gostava de ver novela, de ouvir novela, né, porque ele não enxergava. E ele começou a enxergar, e a primeira coisa que ele fez, ele era tão grave, ele não enxergava mesmo. Quando eu ia lá para casa dele, que eu ficava chateando ele, eu apagava a luz, passava mais de uma hora que ele perguntava para a mãe dele, ô mãe, ô minha mãe, a luz está apagada? Então assim, ele via um pouquinho de claridade, mas depois de uma hora que ele percebia. Então era uma coisa bem grave, sabe? Não percebia mesmo. Ele adora até hoje Coca-Cola, igual eu. A gente ia passear no shopping e tal. Aí eu tirava o canudo da Coca da latinha, né? A mãe dele, tia Terezinha, ficava brava, que ele procurava o canudo. Ô, minha mãe, Cristiano pegou o canudo aqui, meu. E ele começou a enxergar de uma hora para outra, pegou o porta-retrato. Ai, meu Deus, ela é linda. Viu a esposa pela primeira vez, ligou para a esposa. A esposa foi correndo para casa, abraçou, beijou, ligou para toda a família. E aí ficou aí uns 3 meses sem poder divulgar para a imprensa. Ninguém da família podia falar que ele voltou a enxergar, até o Vaticano comprovar que se tratava de um milagre. A gente da doutrina espírita sabe que milagre não existe, né? Milagre é toda a lei da natureza que o homem ainda não compreende como é que se dá. Então, o Zé Maurício alterou o seu próprio destino, porque estava programado a sua cegueira. Estava programado. De algum erro que ele cometeu lá atrás? Estava. Mas estava programado ele voltar a enxergar? Ele programou ficar cego só por um período? Não. O amor cobre uma multidão de pecados. Com a prática da caridade, da forma que Jesus a entende, com a prática da caridade, não precisou mais para ele passar por aquele processo expiatório. Vê se pode. Imagina a pessoa que está desenganada, não vai mais andar. E ela começa a praticar o bem, mesmo cadeirante, começa a praticar o bem, ao ponto de conseguir sanar a própria dívida. Só quem sabe o tamanho da dívida espiritual é quem a praticou. Ao ponto de sanar a sua dívida. É possível que a ciência dê uma solução para que a pessoa volte a andar? Sim, meu primo não voltou a enxergar, mesmo os médicos desenganando ele de que ele não ia voltar mais. Até hoje os médicos não têm resposta para o que aconteceu. Não é verdade? Então, assim, o que tem para acontecer em termos físicos é alterável. O que tem para acontecer em termos de provações, isso é inalterável, como a gente já explicou mais cedo. A prova da honestidade, a prova da paciência. Se você pediu para essa encarnação a prova da tolerância e da paciência, não adianta. Isso aí é inalterável, porque ninguém vai adquirir tolerância e paciência ao nível máximo de uma hora para outra. A natureza não dá saltos. Então, toda hora, cada minuto, sua paciência vai ser testada. Quer ver um exemplo? Você está na fila do pedágio, com a pressa danada para uma reunião. Você pode mudar de fila quantas vezes você quiser. A fila que você mudar vai mais devagar. A fila que você mudar vai mais devagar. A fila do supermercado, a fila para pagar estacionamento no shopping. Porque você pediu a prova da paciência. Você tem como alterar isso? Aquele acontecimento de você ser testado no campo da paciência. Não. Se você está casado com alguém, aquela pessoa vai testar sua paciência. E se você separar? Deus é tão bom que ele vai colocar outra pessoa com a mesma personalidade na sua vida, para que sua paciência seja testada. Então não tem. Então esse tipo de destino não tem como alterar na vida presente. Você não tem o que fazer, porque você pediu a prova da paciência. Expiação tem. Prática do bem. O amor cobre uma multidão de pecados. Inclusive a própria morte. O dia de morrer. Porque todos nós reencarnamos com data certa para voltar. Só que a maioria das pessoas, segundo André Luiz, são pessoas não completistas. Isso quer dizer o quê? Que volta sem ter completado a missão. Então, quando a gente passa por muitas exasperações, tem um caso aí na literatura espírita, que eu não lembro o nome do livro, onde a pessoa desencarnou com 4 lustros, no livro tem lustros, né? 4 lustros de antecedência. Aí eu fui pesquisar, né? Quantos anos tem um lustro? Um lustro tem 5 anos. Então ele desencarnou com 20 anos de antecedência. 4 vezes 5. 20 anos. Mas por quê? Ele já ficou irritado. Por que eu desencarnei antes da hora? Por isso aí, exasperação. Exasperação é irritação. Vamos pegar sua lista aqui. Existe uma lista adotada, Nelson?
Quantas vezes que você brigou com um leiteiro, a pessoa que entregava leite, que você se irritou com ele? Estava registrado até a data e a hora. Quantas vezes você se irritou com um cobrador de ônibus? Quantas vezes, cada vez que ele se exasperou, diminuiu um pouquinho da vida atual dele. Então a gente pode alterar até o dia de voltar para casa. Como foi o caso desse camarada aí, que ele desencarnou com 4 lustros de antecedência por causa de exasperação. Pensa um negócio desse. Poxa. Meu amigo. Serve muito para a gente refletir, se a gente tem... a gente aprende na doutrina que o espírito se vincula ao óvulo e ele atrai o espermatozoide que tem o cromossomo necessário para gerar o corpo que ele precisa. Daí o perispírito vai modelar de acordo com as deficiências que ele precisa, as doenças, as predisposições à doença e tal. Mas a gente entende que todos nós, de alguma forma, ao reencarnarmos, nós temos metas a cumprir. Né? Você falou muito bem disso, e quando você falava, eu me lembrava de alguns casos. Quantas pessoas que a gente conhece que estão vivendo relacionamentos terríveis, né? Vidas extremamente difíceis a dois ou no seio familiar. A primeira paciente, eu trabalho ainda no hospital, né? Eu trabalhava como técnico de enfermagem em Barbacena, e a primeira paciente que desencarnou lá no meu plantão, eu tinha começado o trabalho, e aí o pessoal falava, ela teve câncer do olho, ela sofreu tanto com câncer, já bem idosa, e aí as pessoas comentavam, nossa, como essa mulher sofreu com a família, sofreu com o esposo e tal, e sempre muito resignada, como é que conseguiu tanta força, né, para poder conseguir superar? Em alguns casos, as pessoas conseguem se manter firme no propósito, por mais que sofra, ela consegue superar toda a dor. E aí, outros não, fogem. Eu me lembro que o Raul Teixeira, numa palestra falando sobre casais, ele falou assim, não adianta fugir. Se você não cumpriu a tarefa com o cônjuge, você volta na próxima, para poder acertar. E depois, conversando com as pessoas, autografando os livros, uma senhora chegou e falou. E se a pessoa falar Deus me livre, é porque tem que voltar mesmo, né? Exatamente. Aí a mulher chegou e falou assim, mas, seu Raul, eu queria saber, será que eu vou ter que voltar com o meu marido mesmo? E ela contou a história. Ela tinha desdobrado para ajudar o marido, que era alcoolista, e o marido era agressivo, e ela fez de tudo. Levou a compor, foram muitos anos. E por final, ele pediu o divórcio dela. E aí ela falou, será que eu vou ter que voltar? E o espírito Camilo se aproxima e diz a ele que ela tinha cumprido a tarefa dela. Mas ele iria encontrar alguém no nível dele para que ele então pudesse ressarcir com a lei. Porque o débito não é com o indivíduo, é com a lei. Eu tenho um companheiro, é um irmão, e a vida dele foi dura desde a infância. Foi negado pelo pai, que abandonou, uns filhos numerosos, a família vivendo tudo junto, primo, tio. Ele teve irmãos dependentes de drogas diversas, dependente cruzado. E esse amigo, tudo que ele fazia, ele tomava golpe. Qualquer pessoa que ele contratasse para trabalhar para ele, ou fazia mal feito, ou não concluía o serviço, era assim, ele falou assim, tudo que eu faço dá errado. Eu falei assim, você não pode ter esse pensamento, senão atrai, né? Eu dizia para ele. E ele começava a contar. E eu tinha essa percepção, realmente, que as coisas eram muito custosas, como a gente diz em Minas, para ele. E aí, uma reunião mediúnica, ele espírita também, participando com a gente, nós tivemos uma revelação. Que ele e mais 2 companheiros, numa reencarnação anterior, eles viviam num circo, eram palhaços. E ele se apaixonou pela mulher do dono do circo. Eles roubaram o cara do dono do circo e fugiram, né? Todos eles. E ele passou a vida em dar golpes nas pessoas. E isso, assim, foi se desdobrando ao longo das reuniões. E um dia ele me confidenciou. Eu realmente fiz isso, porque se eu quisesse, eu teria uma facilidade para passar a perna nas pessoas. As ideias vêm na minha cabeça, mas eu nunca as faço. Eu falo, não faz hoje, né? Porque já fez no passado. Então a gente não foge daquilo que a gente realmente programou. E se a gente entender que nós precisamos desenvolver as habilidades, ao estudar a nossa atual existência, a gente consegue medir o que a gente precisa melhorar. Emmanuel dizia, quer saber o que você foi no passado?
Observe suas tendências do presente. A gente se revela o tempo inteiro, porque ninguém saiu de uma vida e para outra e virou santo. Como você diz, demanda tempo, né? Quando a gente lê lá o Jerônimo Mendonça falando, ele falou, a gente não pode exigir de um ladrão dormir ladrão e acordar um Francisco de Assis. A vida demanda tempo para se fazer. Nós estamos nesse processo de construção. Mas a gente só vai realmente se construir, Cristiano, se a gente conseguir ganhar consciência. Porque eu amo Sócrates, nós já falamos sobre isso, eu amo Sócrates. E quando mais eu estudo o pensamento de Sócrates, o quanto que ele traz de princípios espirituais, falando dessa necessidade da gente trazer o que há de melhor em nós, que está dentro, para fora, da gente fazer esse processo de conhecimento, você vai estudando a sua vida e você vai tirando o poder que você pôs na mão dos outros. Porque quando você transfere para os outros a sua infelicidade, você não tem nada o que fazer. Eleanor Roosevelt dizia o seguinte, ninguém poderá te fazer infeliz sem o teu próprio consentimento. A gente é consciente que as pessoas nos façam infelizes. Mas se você tirar esse poder e falar assim, o destino está nas minhas mãos, eu vou traçar, eu vou escolher. E por mais que seja difícil hoje, porque hoje é o resultado do ontem, como você disse, eu posso determinar como será o amanhã nas escolhas que eu faço hoje. Como eu quero agir? Eu quero trabalhar em mim a honestidade? Ela vai começar nas pequenas coisas. O problema é que a autoconsciência te faz boicotar o seu caminho. Quer dizer, nós identificamos no outro o comportamento de sombra, não é assim? Mas é a sombra que está em nós, a sombra que nós projetamos nos outros. Por isso a gente vê, é engraçado, o brasileiro falar de honestidade, que os nossos políticos são corruptos. Mas e o nosso povo? É um povo honesto? E aí a gente vê desonestidade desde as pequenas coisas, de receber um troco, como você disse, e embolsar porque o dono da padaria é rico. Você pagar uma propina para um guarda para ele não te multar, ou você burlar o imposto de renda porque você acha injusto o sistema, então você não faz aquilo que a lei determina. Nós podemos enganar as leis dos homens, mas ninguém foge às leis divinas. É preciso um compromisso com a verdade. É preciso um compromisso consigo mesmo. Se nós queremos a felicidade, não há outra forma sem o esforço. É esforço mesmo. Esforço em tolerar o outro que vai nos testar. Eu peço licença para contar uma fofoca filosófica, quando Xantipa, que era muito difícil, né, dizia Sócrates e os seus amigos, e Sócrates dizia o seguinte, todas as vezes que Xantipa troveja, chove. Porque ela gritava, brigava com ele, porque ele ia pra rua, porque ele ia vadiar e tal. E aí dizem as más línguas que quando ele sai de casa, ela, para fazer ele voltar, ela chegava na janela e jogava um balde de água suja nele. Ela trovejava e depois chovia. Então, os amigos recomendavam a Sócrates. Sócrates, larga dessa peste. Peste é por minha conta. Acredito, Cristiano, que devia ser uma mulher baixinha, porque as baixinhas são bravas. Via de regra, mulher baixa é o cão chupando manga. Me desculpe as baixinhas. Mas aí, então, os amigos recomendavam, Sócrates, separa dela. E ele falou, não posso. Mas não pode por quê? Ele falava, então, o seguinte, eu não posso, porque se eu viver bem com Xantipa, eu vivo bem com qualquer pessoa. Está aí o exercício do filósofo, está aí o exercício do pensador. Olha, as dificuldades, elas não estão aqui, não são apresentadas para nos vencer. É o contrário, é para que a gente possa vencê-las. Olha lá, Cris. Exatamente. Eu estou suspeitando que as baixinhas deixaram de seguir você agora. Desculpe aí. Não sou bravo, deve ser alta. É brincadeira, Dani, brincadeira. Os melhores perfumes, vocês sabem onde é que estão, né? Os menores frascos. Aí vem o maldoso e fala os piores venenos. Os venenos também. Meu amigo, só uns esclarecimentos aqui, concernente a esse estudo, antes de a gente encerrar o estudo de hoje. Jesus disse que o escândalo é necessário, né? Mas ele estava falando isso referente aos momentos de dificuldade que a gente teria que passar aqui. Ou seja, se a gente praticou o mal ali atrás, cometemos equívocos, nós deveremos passar por situações difíceis aqui, programada e implorada por nós. Então o escândalo é necessário. Mas ai de quem cometer. Agora vamos separar as duas coisas aqui.
Eu até iniciei uma discussão assim sobre isso com Alberto Almeida antes de ontem, na nossa live que a gente fez juntos, mas aí não aprofundei porque não era o tema daquela noite, é o tema da noite de hoje. A pessoa abandonou o próprio filho em tenridade na vida passada, deixou o filho órfão. E a mãe, por conta disso, teve muita dificuldade na criação do filho, o filho teve consequências ali na sua vida de adulto e tal. Ele ficou com dor moral quando soube das consequências do que ele causou e ele pediu, que ele programou a vida dele para ser órfão na vida seguinte, para que o pai o abandonasse. Como é que vai acontecer isso? Ele vai nascer, vai programar biologicamente, vai programar, reencarnar e ser filho de um homem que tem muita probabilidade de abandonar a família depois de casado. Por quê? Por conta do perfil moral daquele homem. Ele já abandonou 4 vezes, 5 vezes. Então, o destino, entre aspas, se dá, nesse caso aí, expiatório, a programação reencarnatória se dá com base na probabilidade. Probabilidade, que são 526, se não me engano, de O Livro dos Espíritos. Probabilidade. Então, é bem provável, existe uma alta probabilidade que aquela criatura que vai ser meu pai na próxima encarnação me abandone. E eu preciso passar por essa experiência da orfandade. Então, o escândalo é necessário em relação à pessoa que precisa quitar dívidas perante ao banco divino. Mas, aí vem a pergunta. A pessoa que vai abandonar, ele vai programar abandonar o filho? A resposta é não, jamais. Porque Jesus complementa. Ai daquele que cometeu o escândalo. Ninguém programa cometer crime. Tem até uma pergunta no Livro dos Espíritos, na questão que a gente até separou aqui, mas a gente nem vai dar tempo de adentrar hoje. Questão 859, se eu não me engano, de O Livro dos Espíritos. A pessoa que vai cometer um assassinato, ele está programado para matar? Ele programou, vou cometer um assassinato? Então ninguém reencarna para cometer crime. Então, o escândalo é necessário em relação à pessoa que tem que passar pelo sofrimento. Ele programou o que ele pediu. Mas na hora H, o pai pode desistir de abandonar? Pode. Pode. Vai demorar muito esforço da parte dele? Esforço moral? Vai. Porque ele tinha tudo, o perfil dele tinha tudo para abandonar. Era o perfil dele. Mas ele não abandonou. Porque ninguém programa cometer o mal. As pessoas só programam praticar o bem. Mas às vezes não. Às vezes e sempre se deixa levar pelas más inclinações e comete o mal. Ah, Cristiano, então quer dizer que a criatura que deveria sofrer se livrou do karma, da orfandade? Não, apenas adiou o karma da orfandade. Não se livrou. Numa próxima existência, ele vai pedir. Agora, se ele praticar o bem naquela existência, incansavelmente, ele vai se livrar do karma. Então, a pessoa que está programada a ser estuprada, a pessoa que está programada a morrer assassinada, isso quer dizer que a pessoa vai cruzar o caminho com o estuprador, vai cruzar o caminho de um assassino. Vai. Mas na hora H, o criminoso tem que cometer o crime? Não. Não precisa cometer o crime. Por quê? Ai de quem cometer o escândalo. Ele pode ali sim se arrepender. Isso quer dizer que a criatura que deveria passar por aquela experiência se livrou daquele sofrimento? Não. Vai passar num outro momento, a não ser que ela pratique o bem. O amor cobre uma multidão de pecados. Então, eu queria deixar claro só essas duas partes aqui. Tudo que acontece na nossa vida, de situação desconfortável, situação não desejada, aos olhos do homem, foi desejada antes de reencarnar, foi implorada, inclusive, antes de reencarnar. O escândalo é necessário, mas a lei de Talião não é uma lei de Deus. A lei de Talião é uma lei marginal à lei de Deus, uma lei criada por Moisés, por uma necessidade da época, porque era a única forma de domar as mentes bárbaras daquele momento. Uma lei marginal. Porque a lei de Deus não é do olho por olho, dente por dente. Não é. Porque existe sempre a possibilidade de o homem poder praticar o bem e se livrar do sofrimento. Então isso aí já coloca fim na lei de Talião, que nunca foi uma lei de Deus, como muitos pensam, porque foi Moisés que escreveu a lei de Talião. É uma lei dos homens criada por Moisés. Mas não é uma lei de Deus. Moisés falava que era uma lei de Deus, porque se as pessoas não acreditassem que fosse uma lei de Deus, eles não iam cumprir a lei de Talião. Né? Mas a lei de Deus é a lei do amor. Não, Cristiano, Judas teria reencarnado para poder trair Jesus, se fosse dentro dessa perspectiva. Na verdade, Deus vai aproveitar
o germe que existe naqueles indivíduos. E se não vier por um, virá por outro, de forma com que a gente tenha que passar por algumas situações que são inevitáveis. Se Judas não traísse Jesus, outro o faria. De alguma forma, o fato se daria, porque era necessário que assim acontecesse, Jesus havia até previsto. Então, se trabalha o germe, e o sujeito, no uso do livre-arbítrio, pode enveredar pelo caminho do mal. E é importante que a gente entenda, como você estava falando antes sobre encurtar a existência, eu gosto de comparar que existem muitas formas de desencarnar antes, né? Muitas, não é só o suicídio. Eu costumo comparar que a nossa vida é semelhante a um celular. Ele tem uma bateria que dura um determinado tempo. Mas se você ligar várias coisas nele, a bateria é consumida mais rápida. É como se a gente pegasse uma vela e acendesse dos dois lados, ela consome mais rápido. E como que a gente consome a nossa vida mais rápido? Se eu faço o uso de bebidas alcoólicas, se eu exagero, se eu uso cigarro, se eu uso drogas, é uma forma de encurtar a existência. Mas também existem outras formas. Há pessoas que trabalham exaustivamente. Ela pode desencarnar antes. Não foi isso que aconteceu com Kardec? Os benfeitores falaram, reduz Kardec, senão você vem antes da hora. Porque ele estava consumindo a energia, o princípio vital, e era necessário que ele estivesse reencarnado por um tempo maior para completar a sua missão. Só que ele estava se dedicando demais, a saúde deteriorando, e ele teve que reduzir o risco. Então, assim, a gente vê muita lógica. E é importante que essa questão da mudança do destino, você contou a respeito do sujeito que se exasperava e desencarnou. Eu me lembrei de um texto do Irmão X, em que ele conta que um sujeito, ele tinha mania de doença. Então, se ele começasse a tossir, ele pensava que tinha tuberculose. Aí ele tinha um livro de doenças e ele ia lendo. E à medida que ele lia, ele começava a sentir tudo aquilo que ele lia. Eu digo que o espírito pensa, manda para o cérebro, o corpo obedece, né? Isso é incrível. E aí, então, um dia ele estava com uma dor no braço terrível e ele abriu na parte para ler a parte de dor do braço. Quando ele se virou, um vento tocou a parte e caiu para um infarto do miocárdio. E ele começou a ler, e aí a dor do peito foi aumentando, e ele infartou e desencarna. E aí ele encontra com o benfeitor espiritual, o anjo da guarda, que falou, ai, chegou a minha hora, né, meu irmão? Ele falou, não, você veio um tempo bem antes. Ele falou, mas eu infartei e tal, era o que eu estava sentindo. Não, você estava com a dor no braço, o vento virou e você somatizou todas essas dores. Eu gosto desses casos do Irmão X que faz a gente pensar. Imagina, com o nosso pensamento, você redireciona a sua vida. Está lá no Pensamento e Vida, quando Emmanuel coloca que a vontade é o gerente de todos os gabinetes, da inteligência, da memória e por aí vai. Com a nossa vontade, a gente direciona o leme das nossas vidas. E um amigo me fez um questionamento bem interessante. Ele falou, olha, eu pensei errado até hoje, resolvi mudar. Eu vou colher o resultado daquilo que eu pensei. Aí eu falei, imagina uma embarcação, um navio. Você vai virando ali a manche do navio e vai fazendo com que ele vá tomando outro rumo. Você não vira um barco a 180 graus, né? A 180 ou 90, desculpa. E aí, de uma hora para outra, ele vai fazendo essa convergência aos poucos. E assim somos nós, fazendo as convergências em relação àquilo que nós estamos buscando de verdade. O que queremos para a nossa vida? O destino está nas nossas mãos, que a gente sabe escolher se o pássaro vai viver ou se ele vai morrer, não é assim? Ninguém muda de qualidade de conduta de uma hora para outra, porque a conduta é resultado dos nossos sentimentos. Porque tem gente, por exemplo, que... Vamos pegar o exemplo aí dos bandidos que são presos, né? Aí foi convertido, virou evangélico. Pronto, virou santo da noite pro dia, não tem mais nenhuma má inclinação, vai começar a praticar o bem. Então, não se pode negar os próprios sentimentos. A pessoa tem ali muita coisa para lutar dentro de si. Não, a gente não pode camuflar isso. Então, eu quero mudar a minha conduta para poder fazer a prática do bem de forma natural, como fazia Chico Xavier, como fazia Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá. Eu vou ter que lutar muito para mudar a qualidade dos meus sentimentos. E esse é um trabalho que a gente costuma apelidar de reforma íntima. Então, a gente tem que levar esse trabalho a sério, mudar de verdade a qualidade dos nossos sentimentos, adquirir novos hábitos de sentir, para que lá na frente nós temos mudado também o nosso hábito de agir.
Então, primeiro ele tem que mudar o hábito de sentir para mudar o hábito de agir. E aí sim, o leme que o Nelson estava falando aí, ele vai mudando aos poucos, mudando o nosso hábito de agir. Mas antes a gente tem que mudar o nosso hábito de sentir, porque um é consequência do outro, né? Meus amores, eu queria agradecer aqui a presença de todos vocês da live anterior. Eu não ia salvar essa aqui, não, porque aqui era só para finalizar, mas terminou que virou um estudo mesmo. Eu vou salvar essa aqui no IGTV, então vai ficar as duas lives salvas, parte 1 e parte 2. Nós estamos aqui com 28 minutos, vou encerrar antes que o Instagram dê uma doida aqui e me encerre antes, né? Então eu que vou encerrar, não o Instagram, nem meu obsessor de tecnologia, eu que vou encerrar manualmente. Nelson, te agradeço demais, desculpa ter tirado o seu sono profundo, o seu momento precioso de descanso, mas gente, quem chegou aqui não acompanhou aqui a nossa resenha do início, o nosso irmão Tato Savi, que estava programado para hoje, já tinha até confirmado, aconteceu algum imprevisto, depois eu vou ficar sabendo. Então, para não suspender o estudo de hoje, o meu anjo de guarda mandou incomodar o irmão Nelson Xavier, que é pau para toda obra. Então, liguei para o Nelson prontamente só me dá um tempo que ele passar um perfume, né? Porque para participar da live tem que ter um perfuminho. Foi lá, passou um perfume, ligou, e nós fizemos essas duas lives. Fizemos essas duas porque a anterior, o Instagram terminou com 5 minutos de antecedência, aí nós iniciamos essa. Obrigado por vocês estarem aqui acompanhando. Amanhã teremos aqui 2 estudos, amanhã é sábado, às 18 horas com Marcel Mariano, onde nós iremos abordar o tema Sofrer para Evoluir, Mito ou Verdade? Esse será o tema com Marcel Mariano, às 18. E às 20 horas, Yasmin Madeira estará aqui com a gente, onde a gente vai abordar o tema Cuidando de Si. Os dois dispensam apresentações, porque já são bastante conhecidos aí no movimento espírita nacional. Nelson, gratidão profunda, meu irmão. Eu só tenho que agradecer os nossos companheiros aí que nos acompanharam. Peço desculpa por alguma falha, e a gente tem esse Jesus empolga para falar e tal, a doutrina faz isso comigo. E a gente sabe que quando o trabalho nos convida, a gente não pode fugir, porque é o compromisso. E eu sempre reflito que todas as vezes que eu me predisponho a falar, o ouvido mais perto da minha boca é o meu. Uma forma de que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Quem sabe um dia a gente aprende a viver dignamente, a nos tornar pessoas de verdade, melhores. Porque eu acho que é isso que nós precisamos, pessoas melhores para melhorar o nosso mundo. Então, uma gratidão e a você pelo convite e aos companheiros aí que nos acompanharam e foram caridosos e pacientes conosco, tá bom? Paz e luz a todos. Você falou que o ouvido mais próximo da boca do palestrante é o ouvido do próprio palestrante, né? Por isso que eu faço as lives diárias. Agora as pessoas já descobriram o motivo das minhas lives diárias, né? Excelente. Preciso muito dessa reforma íntima. Eu queria deixar um alerta aqui para o Nelson Xavier. Você participou hoje, mas você não se livrou de participar daqui a pouco também. Daqui a uns dias que a gente vai fazer uma live juntos, certo? Então isso aqui não te livrou do compromisso futuro, não, que a gente vai estar aqui pertinho, tá? Com outro assunto, com a outra temática, mas a gente vai estar aqui junto. Meu irmão, obrigadão. Vamos fazer uma prece de encerramento. Senhor Deus, Pai, de infinita misericórdia, bondade e sabedoria, gratidão profunda, Senhor, por este momento alegre de reflexão à luz do Teu Evangelho. Que possamos, Pai, com conhecimento que foi refletido na noite de hoje, que possamos colocá-lo em prática em nosso favor, em favor do próximo. Que possamos acalmar o nosso coração diante dos acontecimentos, guardando a plena certeza de que a dor jamais erra de endereço e de que Deus é o Pai que jamais abandona os seus filhos e não permite que nenhum deles sofra inutilmente. Que tenhamos essa forma saudável, Senhor, de enxergar os acontecimentos. Assim nós gostaríamos de, em Teu nome, em nome do nosso Senhor Jesus, da espiritualidade amiga e em nome da nossa Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, pedir permissão para encerrar o estudo da noite de hoje. Que assim seja. Meus amigos, seguidores de Cristiano que quiser acompanhar as atividades de Nelson Xavier, só entrar no perfil do Nelsinho, clicar lá em seguir, que vai estar acompanhando todas as atividades, muitas atividades do nosso irmão.
E os seguidores de Nelsinho, que quiser acompanhar os nossos estudos, as nossas lives, para poder receber a notificação, só clicar lá em seguir Cristiano. Ambos os perfis são públicos. Fiquem com Deus, um beijo no coração de todos. Até amanhã. Meu amigo, beijão. Valeu, irmão.